Oi, gente, como vai? Pessoal, voltando aqui, é agora em março de 2024, contando um pouquinho sobre o desafio do que foram esses 24 conteúdos em 24 dias, e claro, me rendeu bastante crescimentos, trabalho, possibilidades que realmente eu precisei voltar aqui agora. Porque assim, gente, é muito importante a gente dar passos, principalmente quando aquilo já está ali na nossa trajetória e a gente está um pouco ali deixando para depois. Bom, 2024 foi o ano que eu realmente decidi vir aqui para o YouTube, vim realmente para continuar, para ficar. Eu tenho minhas particularidades, como eu preciso daqui para chegar ali. Claro, cada um tem o seu jeito, simplesmente tem aquelas pessoas que se jogam do ninho, se ajeitam durante o voo, e eu sou muito isso, mas também eu tenho outras questões, né? Bom, voltando aqui hoje para falar para vocês sobre um pouco mais sobre aquele desafio que foram os 24 conteúdos em 24 dias, mas principalmente para trazer aqui quem é aquela figura maravilhosa que fez toda a diferença na minha vida, que faz a diferença dia após dia na vida de gigantes empreendedores, empreendedores em iniciação, empreendedores medianos e por aí vai. Tá bom? Bom, para quem ficou ali, quem é essa pessoa, de quem que você está falando, quem é essa figura que passou por tantos fracassos, que chegou lá e assim, quem é essa pessoa? E realmente, né, essa pessoa de quem eu trouxe aqui é o nosso saudoso, o meu saudoso, assim, o meu mestre também, né, mas eu digo meu mentor imaginário, nem tanto imaginário assim, porque ele deixou questões muito palpáveis para que me ajudasse a seguir aqui em frente, que é esse belíssimo Napoleão Hill. Então ali eu trouxe espaços assim que ele considerou como seus maiores fracassos na vida, né? E que a história também traz e quem ele se tornou após isso. Então, gente, se você ainda não conhece, falando aqui para você que se você ainda não conhece Napoleão Hill, conheça inúmeras histórias, conheça tudo que essa figura fez para que nós empreendedores, nós pessoas em crescimentos pudesse caminhar daqui para frente. Bom, pegando aqui a ferramenta linda, opa. Então, assim, o livro, o qual eu estava trazendo aqui para vocês e vou compartilhar com vocês, que eu sugiro, assim, né, é o livro Quem Pensa e Enriqueça, Quem Pensa Enriquece, O Legado, né? Porque esse livro, por que não aquele outro, que é Quem Pensa e Enriqueça também, só que o original. Esse livro, O Legado, ele é muito atual, né? Ele está na nona edição, se eu não me engano. Quem Pensa Enriquece está na nona edição, já passou por inúmeras edições e cada vez ele se torna mais atual. Esse é um dos mais atuais, né? E aí ele traz histórias contemporâneas, como a história do Walmart, como então, assim, já é bem antiga, um tanto antiga a história do Walmart, outras coisas assim, mas também ele traz aqui falando da IBM, Bill Gates, né, pessoas aqui da nossa época também, pessoas contemporâneas aqui, mas pessoas também que fizeram grandes histórias e só para você ver realmente o quanto vale a pena ter uma ferramenta poderosa aqui do teu lado, que você assim consegue contar, que é importante você aprender a trabalhar com essa ferramenta. Bom, hoje eu vou falar sobre isso, trazendo quem é essa figura, a importância de trabalhar com essa ferramenta dele e tantas outras que nos alicerçam. Já falo um pouquinho aqui, mas só me apresentando aqui para você que está me vendo pela primeira vez. Vai ser um pouquinho e eu peço que você dê uma olhada em outros vídeos que eu venho falando, que você vai saber um pouco mais. Eu sou a Joélia Santos, eu tenho 44 anos, de mercado, assim, eu tenho uma trajetória bastante extensa na área de gestão, na área também de desenvolvimento humano, autoconhecimento, palestra, treinamentos ainda na época de CLT, dentro de empresas, aplicando treinamentos,
sendo apresentando eventos e outras coisas mais que você pode observar. Então, nesse ponto nas empresas, era muito mais sobre treinamento. E hoje, é claro, eu trabalho com os meus próprios treinamentos, trazendo as experiências que eu obtive dentro das empresas, as construções que eu adquiri na vida com a teoria, sim, a teoria faz parte, mas também com minha própria criação, né? Porque assim, o tempo todo eu vivo em movimento, junto com pessoas que chegaram lá, pessoas que estão caminhando para chegar, estudando bastante, porque precisa, né? E principalmente trazendo aquelas minúcias de empresas que passa a época, passa o tempo, mas está sempre retornando no mesmo ponto, que é o que? Comportamento humano. E o comportamento humano, ele é a base de tudo para crescer, é a base de tudo para prosperar. Tanto é que ainda hoje, se você é do desenvolvimento humano, se você trabalha em recursos humanos, RH, departamento pessoal, que seja, há muito tempo, você sabe que há muitos anos atrás já se falava sobre que nas demissões 10% das pessoas eram demitidas por questões técnicas e coisas que não se adequaram dentro de uma organização. Mas 90 ou até mais de 90% das pessoas são demitidas pelo comportamentos. E aí você pode até lembrar de uma frase que tinha muito, né, entre nós treinadores, recrutadores, que dizia o seguinte: 90% das pessoas são contratadas pelos 100% das pessoas são contratadas pelo currículo e 90% das pessoas são demitidas por seu comportamento. Então, assim, eu falo aqui, hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa parte de treinamento, porque é algo assim que eu amo fazer, né? É algo assim que está na minha vida. Recentemente eu até ri, né, acompanhando aqui um documentário onde uma pessoa, ela foi assim jogada na vida como professora, todo mundo insistia para ela ser professora, enfim, ela foi para uma universidade dar aula, mas uma coisa que nós tínhamos em comum é que todo mundo chamava ela de professora, a mim também, muitas pessoas me tratavam professora, professora. Eu falava, gente, eu não sou professora, né? Eu tinha aquela questão. E ainda ali em 2015, eu trabalhei num ambiente onde eu lidava apenas com pessoas da educação, a maioria professores. Então, a minha visão de professor mudou ainda mais, né? Porque eu não queria ser uma professora didática, uma professora dentro de uma escola, dentro de um ambiente assim. Então, quando me diziam professora, eu falava, nossa, não é para mim essa questão de ser professora, né? E um treinador, um palestrante, ele é um professor, né? Ele também é um professor. Bom, então assim, minha formação de base é administração, mas vindo para essa área do desenvolvimento humano e empreendedorismo, então eu sou uma empreendedora no desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e também no comportamento pet, no mercado pet, ao qual eu empreendo também, e em breve vocês vão conhecer ali o canal. Mas assim, gente, por que eu tô falando tudo isso? Para a gente entender uma questão que eu trouxe aqui com essa ferramenta de, às vezes, fazer do jeito mais básico, de você encontrar desculpa para continuar, para fazer melhor, para crescer e se diferenciar, né? E sair daqueles 96, 98% e entrar nos 2 a 4%. Na verdade, não só entrar, mas ampliar essa base de 2 a 4%, que cheguemos a 5, que cheguemos a 6, a 10% e assim ampliar. E como que amplia isso? Criando, né? Criando. E Napoleão Hill, esse mentor, hoje eu falo assim, esse mentor maravilhoso, e eu trago aqui mentor imaginário, trazendo mais um pedaço aqui do livro para você, que eu espero que você corra ali. Eu vou deixar o link aqui para você, se você desejar comprar aqui pelo meu link. Eu espero que você consiga assim esse livro e que seja assim, que você coloque na sua vida cada passo e a partir dele vem outros e outros. Só para dar um adendo um pouco maior sobre esse livro,
eu comecei a ler ele mesmo na íntegra, eu li ele na época uns 7, 8 anos atrás, eu li esse livro, mas também a minha cabeça não estava assim formada para o que eu queria, né? Eu vi muito ali como desenvolvimento humano, como motivacional realmente, e ele é, né? Ele é muito esse motivacional, mas ele é uma base de estrutura para se construir qualquer coisa, qualquer coisa. E hoje quem trouxe muito esse livro para mim, teve um mentor que trouxe muito esse livro para mim, tratando sobre esses pontos. E quando a época era diferente também, né? Isso eu acredito que já foi lá em 2020. E aí, quando eu li esse livro, eu falei, nossa, nem parece o livro que eu li há tanto tempo atrás, porque minha cabeça estava diferente. Então, eu digo para você que está lendo hoje, que assim, deixa o passado ali, aproveite a experiência que ficou e se permita o novo, se permita você com essa nova visão, com essa nova cabeça e aplique na sua vida. Quando eu cheguei no capítulo desse livro chamado Capítulo Decisão, né, são vários capítulos, mas quando eu cheguei no capítulo Decisão, era um capítulo que eu não conseguia sair. Eu ia e voltava, por mais que pareça fala assim, né, capítulo Decisão. E eu amei muito isso, porque também eu senti uma inquietude que eu falei, gente, eu tô fazendo errado. Eu já vinha empreendendo desde 2019, assim, de forma mais séria, porque uma hora aos poucos eu vou falando aqui para você, né? Mas a vida inteira eu vim empreendendo numa coisa aqui, numa coisa ali, mas sempre daquele jeito que a maioria de nós empreendedores que não tem consciência faz, né? Não organiza, não entende que é um empreendimento e daí a gente faz de qualquer jeito, para a qualquer momento, vai para outras questões e não põe em prática, né? E não cresce. E daí a gente permanece nessa média aqui dos 96 a 98% da população que segue o fluxo e sai daquela média ali que poderia estar criando. E nesse capítulo decisão foi muito sério assim para tomar aquela decisão de vir a empreender realmente, de assumir os riscos de forma calculada ou nem tão calculada assim, né? Fez eu assumir esses riscos e eu vi o que os meus mentores sempre vieram me falando. Você há muito tempo vinham me falando, você está pronta, você fez uma ferramenta de produção, vai, se joga. E eu procurando ali que ainda faltava, ainda tinha um pelinho para tirar ali e eu precisava tirar aquele pelo. Mas, gente, a vida, isso começou a me incomodar tanto, ver o quanto eu estava perdendo, que eu falei, não, eu preciso fazer. Sabe aquela pergunta, se eu fizer, o que vai acontecer? E se eu não fizer, o que vai acontecer? Né? Então, assim, eu falo, essa ferramenta maravilhosa que está à nossa disposição, eu trouxe aqui essa obra porque é o seguinte, muitas vezes a maioria de nós empreendedores, mas a maioria dos empreendedores que ficam no mesmo lugar ou que retrocede, não dá um passo adiante, normalmente tem como impedimento o dinheiro, a falta de vontade, né? Ah, é muito trabalho, é isso, é aquilo. E claro, se você não quer ter aquele... Se você não quer ter, não existe nada sem sacrifício. Né? Se você não quer passar por aquele sacrifício temporário, como ele passou aqui por vários, realmente, tá bom assim como tá, segue em frente. Se tá bom como tá, segue em frente. Mas se não está bom como está, ninguém vai mudar para você. Só você pode mudar. E eu falei em um vídeo anterior, em algum vídeo aqui, sobre o que eu ouvi na faculdade uma época, né? O meu professor, ele disse, o dia, né? Ele falou o dia que, trazendo aqui esse livro agora, né? O dia em que vocês aprenderem a trabalhar com isso aqui, as faculdades serão esvaziadas. E assim, porque assim, e aí ele trouxe assim muito claro, né? Porque assim, ele estava ali, esse era um professor de macroeconomia, e ele trouxe ali, quem é o nosso, esqueci aqui agora, esqueci o nome dele. Mas, assim, nossa, que coisa. Eu sei que é um dos pais da administração moderna, inclusive, né? Ai, Chiavenato. Ele estava ali com Chiavenato e ele falou assim, porque tudo que eu estou passando para você está aqui. Quem tiver a condição de olhar, construir e fazer, não precisa estar aqui. Bom, eu precisei concluir a faculdade, valeu a pena.
E assim, para você que tá aí, se vale a pena, continue, mas aprenda a criar, tá ali, né? O que não tá, o que está dentro de você, constrói com o que está à sua volta. E claro, precisa fazer boas escolhas, precisa sim ser aquela média das 5 pessoas que você mais convive, média próspera, e com certeza, quando você ouvir esse seu chamado, quando você perceber que você é capaz, assim, olhar o que você já fez e o quanto você ainda pode fazer, com certeza o medo vai diminuindo, porque uma das questões que a gente mais para no meio do caminho é o medo. Mas a partir do momento que esse medo vai diminuindo, diminuindo, você consegue chegar cada vez mais longe e se incentivar por si e outras coisas. Aliados vão surgir, porque você tem resultados. E as pessoas só ajudam, só seguem aquelas que elas veem resultados. Se elas não veem resultados, simplesmente vai ser isso que aconteceu aqui com o nosso saudoso Napoleão Hill, naqueles momentos de fracasso. Mas ele não desistiu, né? Então, por isso, hoje eu posso estar aqui, com apenas 44 anos, falando dessa figura tão maravilhosa lá de 1920. Tá bom, gente? E por hoje eu encerro por aqui. A partir de agora, você vai contar com vídeos aqui no canal todas as segundas-feiras, às 8 horas e 8 minutos da manhã, nesse ano de 2024. Depois, talvez isso mude, mas nesse momento será isso, tá bom? Um forte abraço e até breve. Excelente semana para você!